Segundo dados do CETIC, o Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, com a pandemia do Covid-19, as vendas pela internet registraram aumento em todos os marcadores sociais. Em meio a tudo isso, você já parou para pensar em como o nosso cérebro influencia a nossa decisão de compra? No debate virtual de hoje, vamos entender um pouco mais sobre neurovendas, um estudo que faz uso de técnicas e tecnologias que ajudam a desvendar pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes. Vamos falar também dos cuidados que devemos ter e dos limites para vender. Eu converso com o professor em neurovendas do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, Igor Batista. Seja muito bem-vindo, Igor, ao nosso debate virtual aqui na TV Alerj. Para começar, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco do que é o conceito de neurovendas, né? Como funciona, como surgiu e o que é realmente. Primeiramente, obrigado, Flávia, por essa oportunidade, um tema realmente muito importante, não só para quem estuda, mas para também quem não conhece o tema e é consumidor e precisa entender um pouco a respeito disso, até para se defender, dos ataques dos produtos e das empresas que querem nos vender a todo custo. Bom, Flávia, as neurociências aplicadas a marketing, vendas, economia, não são tão recentes, né? Tampouco é a psicologia que estuda o comportamento de consumo. De fato, com o avanço do uso da internet e das redes sociais, esses conceitos foram se tornando mais populares, né? Então, o que é neurovendas? O que é neuromarketing, que seria um termo ainda mais genérico e de maior conhecimento popular? É uma parte da ciência, da neurociência, que estuda especificamente o funcionamento do cérebro, a sua arquitetura, vamos assim dizer, e o seu funcionamento, influenciando o comportamento do consumidor. De que forma cheiros, cores, sons, formas podem influenciar o comportamento do consumidor. Basicamente seria isso. Igor, a gente sabe que para vender bem, né, é preciso se comunicar bem também e saber persuadir o cliente, né? Mas você acredita que também entender como que funciona o nosso cérebro é importante e por quê? Eu acredito que sim, Flávia, desde que não fiquemos muito preciosistas. É importante que quem está começando a estudar esse tema ou iniciando um negócio saiba que você não precisa ser um psicólogo ou um neurocientista para aplicar técnicas importantes, por exemplo, de empatia. Todo ser humano gosta de ser bem tratado, de ser bem recebido, de estar num ambiente acolhedor, com uma temperatura agradável, de beber uma bebida quente ou uma água gelada, buscando a homeostase quando se está com calor. Então, o que é que eu quero dizer? Que conhecer o funcionamento do cérebro é importante, mas mais importante ainda é saber como aplicar conceitos simples que melhoram a experiência do consumidor, seja no ponto de venda físico, seja no ambiente virtual, onde não é possível oferecer ainda um café para o cliente, mas é possível oferecer vantagens e um bom atendimento. Queria que você falasse um pouquinho como que o cérebro, ele processa os estímulos comerciais, né? Alguns que você já até citou aí, como que o nosso cérebro ele é dividido e organizado e como que o vendedor pode compreender isso e utilizar no seu processo de vendas. Bom, o que a gente chama de cérebro, na verdade, é uma parte específica do encéfalo. Então, o nosso encéfalo ele realmente é todo utilizado ao longo da nossa vida. Inclusive, existe uma lenda que diz que a gente usa apenas 10% do nosso cérebro. Acredite, se tem alguém que está nos ouvindo que tem alguma parte do cérebro que não está utilizando, é porque ele teve morte encefálica ali naquele local. Então, isso não pode. Bom, os estímulos de consumo, podemos assim dizer, eles são estímulos como quaisquer outros. O nosso ouvinte que está nos ouvindo, nos assistindo agora, que está com o seu filhinho do lado, dizendo, papai, mamãe, preste atenção aqui. Essa pessoa está recebendo um estímulo, estimulando a sua atenção da mesma forma que, eventualmente, o locutor da porta de loja está estimulando aquele cliente transeunte que está passando na porta da loja. Então, o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é um estímulo comercial, podemos assim dizer, de um outro estímulo. Por isso
a psicologia e a neurociência aplicada a marketing e vendas, ela se vale de conceitos que são genéricos, que servem para qualquer ser humano em qualquer situação. Por exemplo, cores que chamam mais ou menos atenção, que estão associados psicologicamente a despertar fome, despertar algum tipo de desejo. Né? Esses são conceitos que podem ser utilizados em diferentes momentos, sejam no consumo ou não. Ô Igor, e quais são os pilares assim da neurovendas? A gente pode dizer que trabalhar bem o lado emocional seria um deles? Se você puder listar também o que você costuma mais trabalhar como pilar nesse conceito aí, se puder falar para a gente. Bom, Flávia, não existem pilares consolidados na literatura, né? Mas eu até poderia dizer que cada professor e cada instituto poderia utilizar determinados pilares. Nós acreditamos que, primeiro de tudo, é preciso estimular a empatia. Pessoas gostam de pessoas. Então, esse seria, sem dúvida nenhuma, um pilar fundamental para ajudar pessoas e empresas a venderem mais e melhor. Coloque-se no lugar do outro, trate as pessoas não como você gosta de ser tratado, mas como elas gostam de ser tratadas, ou seja, pergunte, chame as pessoas pelo nome, né? Isso tudo é muito importante para gerar empatia. Em segundo lugar, ajuste a sua comunicação ao perfil comportamental da pessoa. Existem pessoas que são mais diretas, mais objetivas, outras gostam de falar, de serem mais ouvidas do que o normal, outras são mais detalhistas e precisam dessa segurança, outras são pessoas mais tranquilas, que têm um ritmo mais cadenciado, e normalmente não gostam de se relacionar com pessoas muito agitadas. Então, entender o perfil, né, comportamental do cliente e ajustar rapidamente a comunicação dele também representa um pilar muito importante. Né? Outra, né, também pilar acho, muito importante das neurovendas é aprender a utilizar com ética e sabedoria os vieses cognitivos, também conhecidos como heurísticas ou gatilhos mentais, né? O senso de urgência, o senso de oportunidade, a escassez. Né? Existem muitos profissionais de marketing e vendas que falam sobre isso, mas eventualmente não conseguem encaixar bem o conceito na prática. Então é importante também estudar, participar de treinamentos. O próprio Instituto, o IBN, como você bem mencionou, oferece treinamentos online agora em tempos de pandemia, podem ser muito úteis ao nosso ouvinte, né, que está nos acompanhando agora, para desenvolver melhor essas técnicas. Dentre outros vários temas que poderíamos falar aqui, que seriam pilares de neurovendas, né, mas que não haveríamos tempo hábil para falar sobre tudo isso. O Igor, e como assim utilizar desses pilares aí que você listou na prática, né, para vender melhor? Se você puder exemplificar para quem está assistindo, como que ele pode utilizar desses recursos para vender melhor no dia a dia? Um outro que eu não sugeri, que vai entrar agora aqui no meu exemplo prático, é o princípio da ancoragem, né? Estudado pela neuroeconomia e também no neuromarketing e na neurovendas. O nosso cérebro ele é comparativo, por natureza. Né? Na nossa mente não existe essa questão do pobre, rico, gordo, magro. Existe a pessoa mais ou menos, a coisa mais ou a coisa menos, porque ele é comparativo por excelência. Né? Então, o conceito de caro e barato, por excelência, é comparativo. Se você tem na sua farmácia do bairro um produto, por exemplo, que não está próximo ao vencimento, é um produto que está bem ainda, tem um prazo de validade longo, mas que não está saindo bem. De repente, valeria a pena você dar um pequeno desconto para ele, colocar no mesmo valor de um outro produto que seria de série, que você tem bastante e que sai mais, coloca poucos produtos desses, digamos um creme de barbear de uma linha especial, diferente, com aloe vera, e o outro normal, mais regular. Você colocaria esses produtos com aloe vera um pouquinho na gôndola, rodeado de vários produtos normais. Você vai gerar no cliente um certo senso de escassez, e numa outra prateleira você colocaria esses produtos de aloe vera por um preço maior.
Então, você vai dizer que aquele combo, de repente, compre 2 e leve 1, está por aquele preço, por um prazo determinado. Então, isso não é agir de forma antiética, isso é você utilizar o conceito, né, da ancoragem apenas para criar um efeito, gerando um senso de oportunidade. Você não está enganando o cliente, você não está mentindo, ele realmente está com um valor promocional, mas você está direcionando o olhar do cliente para aquilo. Né? Então, estou dando um exemplo, você pode usar o efeito da ancoragem também em publicidade digital. Então, você tem um computador, Flávia, que custa R$4.000, você tem um que custa 6, você tem um que custa 8. Como é que você pode estimular o cliente a comprar o de 4? Pegue o que custa 6, aumente para 7.500. Você tem 4, 7.500 e 8. Esse de 4 vai parecer muito mais barato do que o que antes era 6 e passou a 7.500. Então, são pequenos efeitos que você pode criar de forma ética, isso é fundamental, para que você possa direcionar ali o olhar do cliente. O que é que não vale fazer? É black fake, de você pegar um produto que custa 10, levar para 20 e depois dar um desconto dizendo que ele está saindo a 12. Isso é feio, o consumidor não é bobo e essas marcas provavelmente não terão sucesso no longo prazo. Importante utilizar da ética também em todos esses conceitos, né, Igor? Profissionais e empresas que atuam sem ética, eles não se criam no mercado porque você vende, mas você só vende uma vez para o cliente. Igor, pesquisas mostram que 95% da nossa decisão de compra, ela é inconsciente e que depois o nosso cérebro ele justifica essa compra racionalmente. Eu não sei se seria exatamente isso, se seria realmente 95%, se a gente pode pontuar com exatidão, né, assim, numérica, mas eu gostaria que você falasse na prática como que isso funciona. Bom, Flávia, na verdade, esses percentuais realmente, eles normalmente nasceram de algum estudo específico que sugeriu isso, e isso acabou se espalhando no meio, né? Mas a gente não tem como dar essa precisão, até porque todas as nossas decisões são essencialmente emocionais. Por quê? Porque é impossível desvincular na nossa mente, né, no nosso encéfalo, as emoções da nossa razão. Muitas vezes nós queremos justificar as nossas escolhas conscientes, porque todas as escolhas são conscientes, utilizando argumentos que na verdade não são verdadeiros, porque o que nos levou a escolher aquilo, a tomar aquela decisão, na verdade é um arcabouço de coisas inconscientes. Por exemplo, comprar um carro é um processo de decisão extremamente complexo. Você vai comparar marcas, comparar preços, comparar modelos e até cores. O que o cliente não sabe é que na hora dele decidir pela marca A, B ou C, existe uma quantidade enorme de conteúdo inconsciente, né, advindo de experiências de infância, de adolescência, de ter sido submetido mais ou menos à publicidade, a histórias de sucesso ou de fracasso de pessoas com aquelas marcas, que isso influenciam enormemente a sua tomada de decisão aparentemente totalmente racional. Isso sim é importante, isso sim é neuromarketing e neurovendas de qualidade. Entender até que ponto essas experiências, que muitas vezes o cliente não consegue evocar na sua memória, dizer que está comprando por aquele motivo, até que ponto essas experiências podem influenciar. Eu posso dizer que os estudos mostram que podem influenciar muito, ainda que o cliente não saiba dizer que o fez, né? Que foi influenciado por aquilo. Ô Igor, eu vou ter que interromper esse nosso bate-papo rapidinho para um breve intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já.